Estamos de volta com o debate com os candidatos a prefeito de Birigui. Temos aqui no estúdio do Canal 21 os candidatos Luiz Fernando Escodeiro, do PT, e o Mário Massaro Umeta, do PSDB. O candidato Pedro Bernabé, do PDT, que no último dia 5 havia confirmado presença no debate desta noite, encaminhou ofício na tarde de hoje à Folha da Região, por meio de sua coordenação de campanha, informando que não compareceria por ter assumido outros compromissos. E, diferentemente do que dissemos no início deste debate, o candidato Roque Barbieri, do PTB, não virá. Ele também havia confirmado presença no último dia 5, mas em virtude de uma audiência em São Paulo, na CDHU, para tratar de assunto referente ao seu plano de governo, também encaminhou ofício informando que não compareceria ao debate desta noite. Lembrando que a organização deste debate fez o convite a todos os candidatos a prefeito de Birigui. Neste segundo bloco, os candidatos fazem perguntas entre si. Confira agora as regras. Segundo bloco, os candidatos fazem perguntas entre si com direito a réplicas e tréplicas. O tema é livre. O candidato sorteado para fazer a pergunta escolhe o adversário para responder. Cada pergunta deve ser feita em até 30 segundos. A resposta deve ser dada em 3 minutos. Para a réplica, o tempo é de 2 minutos. Para a tréplica, 1 minuto. O candidato que for sorteado para perguntar fica automaticamente excluído dos próximos sorteios até que se inicie a segunda rodada de escolhas. O mesmo vale para quem for escolhido para responder. Bem, damos início agora a esta rodada de perguntas que serão feitas pelos próprios candidatos, né? Eles farão perguntas entre si. Vamos saber quem será o primeiro a perguntar. Primeiro a perguntar é o candidato Luiz Fernando Escodeiro. Candidato, o senhor pode formular a sua pergunta, tem 30 segundos para fazê-lo. Essa pergunta eu queria fazer, na verdade, para o senhor Pedro Bernabé, mas ele infelizmente não está presente, vou fazer para o companheiro Massaro, né? Qual a intenção e qual a proposta que você tem, Massaro, para que a FATEB não acabe, para que a FATEB não fique no abandono total como ela está? O candidato Massaro Umeta tem 3 minutos para responder. Bom, quanto à FATEB, que é uma fundação municipal, eu me lembro que na época que o PSDB governou Birigui, eles tinham uma ajuda do município na ordem de 6%, depois baixaram para 4%, e quando entrou o atual prefeito, ele acabou com esse 4%, né? Foi o auge dessa faculdade, essa fundação municipal, e para nós, eu até tive sexta-feira lá, eu fiquei muito triste pela situação da faculdade, até porque está tudo deteriorado, as salas de aula, os banheiros, né? Então eu fiz uma palestra lá, onde eu me comprometi de que nós daremos total apoio à FATEB, até porque ela é uma instituição, uma fundação municipal. Eu acho que nós temos obrigação de ajudá-los, por quê? Ela já foi uma faculdade que tinha mais de 1.000 pessoas, 1.000 alunos. Ela estava começando a ter ganho com isso, porque vinham alunos de fora, formavam-se repúblicas, né? Era muito concorrido já o vestibular, até porque é um curso muito tecnológico, muito, assim, na época, muito comentado e muito divulgado. Então, o meu compromisso com a FATEB é de que eu não sei ainda quantos % nós vamos destinar, até porque, como eu disse agora há pouco, nós não temos os dados de quanto se arrecada, de quanto é que a prefeitura tem para estar disponibilizando, mas com certeza nós vamos fazer uma grande ajuda para fazer com que a nossa fundação volte a ter todos os cursos que já existiam lá e funcione bem, e também dar bolsa de estudo, principalmente hoje as babá que precisam fazer o curso, né, de pedagogia, enfim.
todos os funcionários de vários setores precisam cursar uma faculdade. Então, a prefeitura vai estar empenhado, que é uma forma indireta de ajudar também a instituição. Até porque hoje existe também lá uma faculdade particular que tem vários financiamentos do governo federal. Existe lá também o curso técnico estadual, federal, enfim. Ela dificilmente, ela fica muito difícil com aquele salário, com o pagamento de mensalidade de um custo muito baixo, tá mantendo esta instituição. Então, eu, como prefeito, com certeza, eu irei ajudar e dar prioridade para a nossa FATEB de Birigui. Obrigada. Agora o candidato Luiz Fernando Escodeiro tem 2 minutos para a réplica. Olha, eu disse que eu queria fazer essa pergunta para o candidato a prefeito Pedro Barnabé, que não está presente, infelizmente, porque ele passou praticamente a vida profissional dele inteira aqui em Araçatuba, na Unesp, né? E queria saber o que ele pensa do abandono da FATEB, o que está acontecendo nesses últimos anos. Eu vou trabalhar para melhorar a FATEB. Nós vamos dar bolsa de estudo para os funcionários da FATEB que passarem no vestibular da FATEB. Bolsa integral. Isso é uma maneira de formar, de levar profissionalização, de melhorar e capacitar os funcionários públicos da rede municipal de Birigui e também de fazer com que a FATEB se torne orgulho para toda a população de Birigui, como ela já foi. Eu mesmo tenho um irmão que se formou na FATEB, né, e que fez, posteriormente, um mestrado numa universidade federal, na UFSCar. E que ele mesmo me dizia: Fernando, você não imagina como a FATEB é reconhecida fora de Birigui, como é reconhecida a nível estadual e a nível federal, a nível nacional. Infelizmente, a FATEB hoje está pedindo socorro, a FATEB está se acabando, né? Nós vamos olhar com carinho e o primeiro passo vai ser estar dando essas bolsas de estudo para os funcionários da prefeitura, já é uma maneira de fortalecer a FATEB e de começar a ter uma demanda para que isso aconteça e para que isso melhore. Eu estive também falando com o ministro da Educação, Mercadante, na mesma data que nós conseguimos 4 escolas para Birigui, falando sobre a necessidade de fortalecer a FATEB e de mudar a questão das fundações para que elas possam firmar convênios, tanto com o governo do Estado como o governo federal. Obrigada, candidato. Agora o candidato Massaro Meta tem 1 minuto para a tréplica. Eu entendo que, como disse o meu companheiro, essa pergunta seria destinada ao Pedro Barnabé, candidato a prefeito, que ele não está aqui, né, no momento, é uma pena, até porque eu acho que ele é professor, né, da Unesp. Mas, respondendo a sua pergunta, Escudeiro, já que o tempo todo e a campanha inteira ele diz que vai dar continuidade em tudo que o prefeito fez, certamente ele não vai ajudar a FATEB também, né? Porque já se passaram quase toda a eleição e o discurso dele é de que ele vai dar continuidade em tudo que o prefeito deu. Se o prefeito tirou os 4% de ICM, não ajuda, a fundação está indo de mal a pior. Eu tenho a certeza, eu não posso responder para ele, mas o que ele está dizendo é que vai ser continuidade, e se é continuidade, certamente ele não irá ajudar a FATEB. Obrigada, candidato. Agora o candidato Massaro Meta vai fazer a sua pergunta ao candidato Luiz Fernando Escodeiro. Candidato, 30 segundos para a pergunta. Eu gostaria de saber de você, Escudeiro, que você pelo menos eu estou baseando no programa de rádio, é só o que nós temos em Birigui, você tem dito muito, que você trabalhou muito, que você ajudou muito, que não é mentira mais, que você buscou várias verbas, que você ajudou o prefeito, que ajudou a cidade, conhece ministro, e tem uma ligação, vocês são do PT, né? Você é o vice-prefeito. Então eu queria fazer a pergunta para você, por que em detrimento do Pedro, ele não escolheu você para prefeito? Tempo esgotado, candidato. Agora o candidato Luiz Fernando Escodeiro tem 3 minutos para responder. Eu respondo essa pergunta com muita tranquilidade, inclusive com muita personalidade. Eu não fui escolhido porque eu tenho opinião própria. Eu não fui escolhido porque eu não seria uma marionete. E ele percebeu isso durante
o mandato. Eu ajudei sim o prefeito, mas eu não concordei com ele em tudo. Então, eu tenho opinião própria e eu ia seguir as minhas ideias, ia montar a minha própria equipe e iria me orientar com a população e com a equipe que eu estaria montando para me acompanhar. Eu não aceitaria ser mandado por nenhum grupo e por nenhuma pessoa, né? Isso ele me conheceu muito bem nesses espaços, né? Nesse tempo. Isso porque eu me manifestei contra o fechamento e a saída do consórcio intermunicipal. Eu me manifestei durante o mandato contra o fechamento do Banco do Povo. Eu me manifestei contra o fechamento da incubadora de empresa, que ele fala que não fechou, mas fechou sim. Faz mais de um ano que está fechada a incubadora de empresas em Birigui. Eu passei pela incubadora de empresas quando comecei a minha empresa e eu usei recursos do Banco do Povo. Ele está reabrindo, falando que está reabrindo a incubadora de empresas em Birigui, mas, gente, é lá atrás da ITB, lá no Distrito Industrial, nenhum problema com o lugar, mas lá não tem nenhuma empresa de calçado, e o terreno é grátis para construir. Por que será que não tem nenhuma empresa lá? A dificuldade de se conseguir mão de obra, principalmente de mulheres, para estarem indo até lá. Lá não tem transporte público para levar. As mulheres de a pé, lá é escuro durante algumas épocas do ano, é difícil acesso, é complicado pular a pista ali de a pé ou de bicicleta, e o marido não vai levar a mulher todo dia para trabalhar lá. O marido vai querer que a mulher trabalhe perto da sua casa e que facilite o dia a dia do casal e da família. Então, eu não fui escolhido principalmente por isso, Massaro, porque eu tenho opinião própria e porque eu não seria marionete de nenhum grupo da cidade e muito menos de nenhuma pessoa e de nenhum prefeito. Então, porque eu tenho opinião própria. Obrigada, candidato. Agora o candidato Massaro Ometa tem 2 minutos para a réplica. Então você, Escudeiro, então o candidato do prefeito, no seu entendimento, é uma marionete, então. Né? Pelo que você me está dizendo aqui, ele é uma marionete, até porque eu também entendo assim, né? Quem está fazendo o comício é o prefeito, quem está falando nas fábricas é o prefeito, quem fala que garante ele é o prefeito, enfim. Eu estou estranhando muito a atitude do Pedro, porque ele fala que é doutor, que ele trabalhou na prefeitura, principalmente o prefeito diz que ele ajudou muito nessa administração, né? Então, eu, pelo menos, nunca ouvi, mas o prefeito afirma isso todos os dias na rádio e no comício. Então, se ele trabalhou e ajudou tanto a prefeitura, com certeza ele tinha que falar dos projetos, de como ele acha, o que é a prefeitura, o que ele vai fazer, que eu acho que é o dever de um candidato a prefeito numa cidade de 110 mil habitantes, ficar todo sorridente, o prefeito dizendo que vai garantir ele para o próximo prefeito. Hoje nós não garantimos nem nossos filhos, né? Poder é uma coisa muito forte. Se você pegar um filho que casou, arrumar uma esposa que não gosta de você, nem ele se garante, não é? Então como que vai garantir um prefeito? Ele ganha a eleição numa cidade de 110 mil habitantes, depois que ele sentar lá, ninguém vai garantir ele, porque São Paulo, o Maluf diz que garantia o Pita, e o Pita quase acabou com a cidade de São Paulo. Então a gente tem visto vários exemplos. É o caso do Fleury. O Quercia, por exemplo, diz que garantia o Fleury, que não tinha conhecimento político, é um promotor público, foi secretário da Segurança, mas quando ele virou governador, ele chegou ao ponto do Estado não ter nem gasolina para que as viaturas da polícia pudessem estar circulando. Aí que entrou o Mário Covas, que é o nosso líder absoluto até hoje, que conseguiu recuperar o Estado e nós continuamos até hoje durante 20 anos.